E nós vamos puxar um outro viés aqui para uma conversa que traz o seguinte, né? A gente sabe que infelizmente a violência doméstica aumentou, a gente sempre trata disso aqui no Manhã Total. E um dos grandes obstáculos para que muitas mulheres não denunciem um agressor é justamente essa dependência econômica, essa dependência financeira. Como transpor essa barreira? Eu convidei a Cláudia Cruz, que é psicóloga, para participar com a gente aqui. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Mônica. Boa, né, a conversa dela e esse clara, né? Bem objetiva. Exatamente, né? E essa reflexão que ela traz. Para o nosso papo aqui, ainda é muito pesado para algumas mulheres denunciarem um agressor justamente porque não tem condições de repente sair e se manterem financeiramente? Mônica, a gente percebe, né, que ao longo do tempo a mulher se inseriu mais no mercado de trabalho, Sim. né? Mas isso não definiu que ela conseguisse atuar com autonomia a partir da convivência conjugal, onde a violência é a marca, né? Então, o que a gente percebe é que muitas vezes a mulher está inserida no mercado de trabalho, né? Mas essa ligação com a pessoa agressora, que geralmente é o marido, faz com que essa independência financeira ela não se efetive, né? No sentido de que a mulher tem autonomia para lidar com o que é dela. E eu acho que é interessante destacar, Mônica, que quando a gente fala da questão financeira, a gente está falando de um recorte, né? Porque o que a gente chama de questão financeira nas relações marcadas pela violência são tipificadas no que a gente chama de violência patrimonial. Né? E a violência patrimonial, um dos itens é o dinheiro, né? A violência patrimonial inclui um controle pela pessoa autora de violência, que muito frequentemente é o marido, não só do dinheiro, mas de tudo aquilo que é de posse e de direito da mulher, né? Então, muitas vezes, há um controle do dinheiro, né? Se essa mulher trabalha, muitas vezes aquilo que é uma renda dela não se reverte em usufruto para ela. Né? Fica para ele. Ou custeia coisas que ela acaba não diretamente se satisfazendo, né? Então tem a questão financeira, mas tem, por exemplo, o acesso a partir da violência, né? De senhas, né? A gente tem casos agora, por exemplo, com auxílio emergencial, né? Que foi disponibilizado para a comunidade, mulheres que tinham diretamente o acesso por meio do cartão, mas esse cartão ficou na posse do marido e a senha também. E o dinheiro, obviamente. Isso é a violência, né? Patrimonial. Patrimonial, né? Então, assim, a gente percebe que tem questões financeiras que entram em jogo, mas isso inclui muito mais quando a gente chama de violência patrimonial, né? Quando a gente fala de bens, né? Que muitas vezes não está no nome dela, nem no nome dos dois. Ou então, se está, através da relação de dominação, esse homem consegue obter uma autorização dela para abrir mão daquilo que é direito, né? Então, muitas vezes, a mulher assina documentos abrindo mão daquilo que é direito dela em função de uma violência, né? Ou de uma atitude hostil, agressiva, impositiva. E há situações em que a mulher nem tem noção do que ela está abrindo mão, né? Eu já atendi casos, Mônica, em que a mulher não tinha acesso a documentos. Nada, identidade. Não tinha documentos, né? Então, assim, a gente percebe que no contexto da convivência, né, em função, inclusive, de questões afetivas, né, o homem consegue estabelecer uma relação de dominação, né, e ele acaba obtendo dessa mulher uma disponibilização daquilo que é direito dela e muitas vezes ela fica em conflito, porque ela percebe que alguma coisa não está legal, né? Mas ela não consegue fazer frente e impedir, né? E reter aquilo que é direito dela, né? Ou mesmo até questionar. Né? Uma situação que é muito corriqueira nos casos de violência, Mônica, é o acesso ao celular da mulher. Né? O celular acaba sendo um aparelho, né, que tem uma função prática, né, e que inclusive serve para a mulher pedir ajuda, pedir socorro, né? Então o homem muitas vezes nestas relações marcadas pela violência e com uma dominação com esse viés patrimonial, ele acaba tomando posse desse celular, vistoriando esse celular e em algumas situações extremas ele quebra esse celular, a ponto da mulher não conseguir ter contato com outras pessoas para pedir até socorro.
muitas amarras, né, que essa dominação traz, Sim, não é? sim. Quer fazer uma pergunta para a Cláudia? 99897.000, a gente tem mais um momento com ela aqui, até vou fazer uma pausa para a gente trazer o seguinte, o que pode ser feito, né, para que essa mulher possa transpor essa barreira? Eu sei que até algumas capitais do Brasil, a gente tem alguns projetos que ajudam essas mulheres. Pode ser, Cláudia? Então tá bom. E se você quiser participar, 99897.000 é o nosso WhatsApp. Hoje nós estamos conversando aqui no Manhã Total, a Kátia até comentou conosco aqui, sobre a questão da violência doméstica. E muitas vezes algumas mulheres não dão um basta porque vivem uma dependência econômica. Eu estou conversando com a Cláudia Cruz, que é psicóloga, justamente como que se percebe isso, como é que a gente pode transpor essa barreira. E a gente terminou a nossa primeira conversa, Cláudia, porque essa dominação, ela vem aos poucos, ela é de uma vez, porque a mulher vai ficando acuada, né? Sim. Olha, é muito comum que gradativamente essa atitude violenta, né, e que inclui também a questão financeira ou patrimonial, ela vai se dando, né? Mas o que a gente percebe também é que muitas vezes a mulher fica impactada com isso, né? E ela investe expectativas de que isso pode se amenizar, de que isso é algo daquele momento, né? E uma questão importante que a gente observa, Mônica, é que muitas vezes a mulher ela recua de fazer algum questionamento e reivindicar direitos ou reivindicar aquilo que é financeiro e que é dela, como se isso fosse depor contra ela, como se ela fosse uma mulher interesseira, né? E muitas vezes a fala do marido agressor, ela vai nessa linha. Né? Quando ela reivindica direitos, e não é algo que ela não tenha que ter acesso, ela tem direito. Quando ela reivindica direitos, muitas vezes o marido questiona essa atitude dela como se ela quisesse ter mais do que ele, ter aquilo que ela não tem que ter direito, né? E aí, muitas vezes a mulher fica na dúvida, né? E sendo também impactada pela violência, porque a violência ela vai minando essa autonomia, até pessoal, não financeira, mas pessoal, coragem, né? De se ver que pode falar, que pode questionar. E aí, com essa dinâmica, a dominação ela vai sendo alimentada. E nós temos uma outra situação que você bem citou na primeira conversa, as mulheres que trabalham, hoje grande parte das mulheres trabalham, mas há mulheres que fazem uma escolha para trabalhar em casa e é um trabalho que não é valorizado, muito menos remunerado e aí dificulta ainda mais quando há essa violência. Sim, porque o que a gente percebe, Mônica, quando o dinheiro entra em jogo, é como se ele fosse um trunfo. Né? Então, o marido que trabalha entende que a contribuição dele baseada no dinheiro é uma contribuição legitimada. A contribuição daquela que não é remunerada, e muito frequentemente é a mulher que trabalha em casa, é uma contribuição que não tem validade. Né? É como se ela não estivesse fazendo mais do que obrigação. Enquanto ele está se matando de trabalhar e levando dinheiro para casa, né? Ela tem que cuidar do que precisa cuidar, que é casa, filhos, né? E a gente sabe, né, Mônica, as demandas da administração de uma casa, elas são importantes, né? E, inclusive, esse homem que trabalha, ele tem condição de trabalhar a partir da atuação dessa mulher em casa, que parece uma atuação de bastidor e de segundo plano, mas não é. É uma atuação extremamente importante, mas pelo viés financeiro, como ela não é remunerada, ela é desqualificada. E muitas vezes a desqualificação do trabalho da mulher pelo homem, que é autor de violência, ela é associada a uma desqualificação da própria mulher. Né? Você não trabalha fora. Você não tem profissão, você não bota dinheiro em casa, você fica à toa. À toa. Né? Como se ficasse. Como se ficasse, e né? não fica. Antes da gente entrar nessa questão de como essa mulher pode procurar ajuda, né? Eu acho que até a autora do livro inspirou muito também. Eu quero trazer uma situação aqui, porque a gente precisa dar voz a essas mulheres, né? Tem uma amiga nossa, não vou identificá-la, ela falou, Mônica, estou vivendo um casamento abusivo há 20 anos, com muitas agressões psicológicas. A agressão não chega a ser física. Não consigo mudar essa situação. Ele não muda, sempre muito ignorante. O que eu posso fazer? Porque tem um detalhe. As duas filhas amam muito o pai. O que ela pode fazer? Pois é, Mônica, uma coisa que a gente pode reconhecer é que quando a gente fala de violência nas relações conjugais, não existe uma única violência. Né? As violências, elas se combinam e, inclusive, criam as dificuldades que o casal tem.
né? E não existe uma violência que é, entre aspas, menos pior do que outra. Violência é violência, né? Muitas vezes a gente acredita, as pessoas acreditam em termos gerais, que a violência é a física. É aquela que atinge a mulher no corpo, que deixa marcas. Mas a gente tem percebido, e inclusive tem sido uma demanda cada vez mais recorrente na SOS, atendimento por conta de violência psicológica, né? E a partir daí, onde não há marcas físicas, a gente percebe o quanto que essa violência psicológica, ela tem um peso e que inclusive gera impasses na mulher para tomar providências, né? Será que isso é violência? Porque a violência psicológica, ela se mistura com a questão afetiva, né? Então, muitas vezes a mulher tem um sofrimento, mas ao mesmo tempo, a partir de uma ligação afetiva, e nesse caso, quando a mulher fala, olha, minhas filhas gostam do pai, né? E a gente precisa reconhecer que o fato das filhas gostarem do pai não determina que alguma providência não seja tomada, até porque existe uma atitude desse pai que depõe contra a convivência familiar e possivelmente esse homem faz uso dessa ligação afetiva das filhas com ele, né? Então a mãe, ela fica nesse impasse porque ela sofre os impactos da violência, mas ao mesmo tempo ela fica sensibilizada com as filhas e aí ela fica dividida, né? Como se em nome da ligação afetiva dessas filhas com o pai, ela tivesse que se submeter ao que está se submetendo, e não tem, né? A relação familiar, ela não é recortada, ela precisa ser integrada. Se tem algo que não está bom para alguém e não está bom de uma maneira importante, como no caso dessa mulher, algo precisa ser feito, né? E isso não quer dizer que ela vai separar desse homem, que ela vai impedir que as filhas tenham contato com ele, não. É uma revisão dessa configuração, onde ela fica essencialmente sofrendo, em nome, inclusive, daquela ligação afetiva que as filhas têm com o pai. Cláudio, SOS, né? Família aqui em Uberlândia, que abre as portas para tantas mulheres. 25 anos esse ano. 25 anos! Olha, a gente tem que... Né, bodas de prata. Bodas de prata, porque tem ajudado bastante. Sim. E pode ajudar essas mulheres que se veem em todas essas situações que a gente desses embaraços, citou, né? Exatamente, embaraços. Essa questão, eu quero ter minha independência financeira, não consigo. De que forma elas podem procurar? A SOS continua atendendo no mesmo formato, Mônica, gratuitamente. A gente tem feito muito mais frequentemente atendimentos online, né? Então, se a mulher tem dificuldade de ir até o SOS, a gente faz o atendimento através de ligação telefônica ou por vídeo, né? O nosso telefone é 3215-7862. Se a mulher sentir a necessidade de ir até nós, ela pode ir, né? Que a gente, com os cuidados agora na pandemia, a gente também atende. O nosso endereço é na Rua Feliciano de Moraes, número 62, no bairro Aparecido, e nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 17. E os mais variados profissionais estão ali com vocês, Sim, temos né? profissionais do serviço social, da psicologia, do direito, e trabalhamos também articulado em rede para poder fazer os encaminhamentos necessários conforme cada caso. Muito bem. Essa é a Cláudia Cruz, psicóloga, né, com a gente aqui do SOS Mulher e Família, completando 25. Não sabia, não tinha feito essas contas. O tempo está passando e a gente está ali firme. Firme. Vem aí março e claro que o Manhã Total vai trazer essa discussão que é tão importante. Cláudia, obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu é que agradeço, em nome da equipe da SOS. Mande um beijo para todos, tá? Obrigada. Bom fim de semana.